2005, o ano em que o São Paulo foi tricampeão mundial. Uma partida de futebol nunca é só um jogo, assim como um título não é apenas um título. Um grande exemplo disso é o tricampeonato mundial do São Paulo, que ficará imortalizado para sempre. O título marcou a atuação fantástica do tricolor na vitória sobre o Liverpool no Japão. O São Paulo alcançou um patamar internacional inédito para qualquer outro clube brasileiro, assim como deu a partida a um dos mais dominantes momentos da história recente do nosso futebol. Relembre o título e confira fatos interessantes sobre a partida. A equipe que fez história em 2005 começou a ser montada ainda no Campeonato Paulista. No início do ano, o tricolor acertou com 3 reforços que seriam imprescindíveis para o desenrolar da temporada: o atacante Luizão e a dupla dinâmica de volantes, Josué e Mineiro. O trio se juntou à equipe já bem estruturada, com Cicinho e Júnior nas alas, Danilo no meio-campo e Grafite e Luiz Fabiano na frente. O tricolor paulista chegou às semifinais da Libertadores de 2004, mas caiu diante do Once Caldas, que foi campeão daquele ano. A derrota, porém, colocou ainda mais gás no time, e em 2005 São Paulo estava ainda mais sedento pela vitória. Sob o comando do técnico Emerson Leão, venceu o Paulistão com sobras, 2 rodadas antes do fim, e marcando ainda mais gols por partida. A base que foi montada durante o estadual começou mesmo a tomar forma durante a Libertadores. A fase de grupos irregular consagrou a formação do time com 3 zagueiros, ainda que Leão, o seu idealizador, tenha sido demitido antes mesmo da última rodada, que aconteceu sob o comando do novo técnico Paulo Autuori. Paulo foi fazendo ajustes durante a fase de mata-mata e, ao fim das quartas de final, recebeu um reforço importantíssimo: o craque Amoroso, o atacante que de início mostrou o tamanho da sua contribuição nas semifinais. O São Paulo contou com vários destaques durante a caminhada até a final do Mundial, além de Amoroso, Danilo, até Cicinho, que brilhou nas oitavas contra o Palmeiras, e Souza, que foi decisivo nas quartas de final. Entretanto, nenhum deles foi tão gigante quanto o Rogério Ceni. Foi nessa Libertadores que o mito do goleiro artilheiro nasceu, e começou de fato a ser construído. O camisa número 1 do tricolor foi o artilheiro da equipe ao lado de Luizão, ambos com 5 gols. Além disso, Rogério Ceni foi eleito o craque da competição. E mal sabiam que o maior desafio de Rogério naquela noite seria erguer a enorme taça da Libertadores. O São Paulo estava tenso até a finalíssima contra o Liverpool. E não era para menos. Os ingleses tinham um timaço, com os craques Gerrard, Cissé e Morientes. O trio era responsável por uma das mais fantásticas atuações da história do futebol europeu. Por esse motivo, Autuori mandou a campo o mesmo time das semifinais, porém muito mais retraído, em especial os alas Cicinho e Júnior, que mal passavam do meio-campo. Mas o esquema não impediu os Reds de chegarem ao ataque logo no primeiro minuto, mas também permitiu que o tricolor atacasse com perigo em algumas escapadas pelo meio. Para isso, a dupla que chegou lá no começo de 2005 no Paulista foi, como disse, imprescindível. Josué e Mineiro foram impecáveis, protegendo todo o setor à frente dos zagueiros e avançando ao ataque de maneira inteligente, quando o Liverpool permitia. E aos 26 minutos, o Liverpool deu espaço e Aloísio, que foi essencial, e recebeu livre na intermediária. O volante mineiro, esperto que só, escapou nas costas de Ipia e recebeu a bola livre na cara do gol. O resto é história. O gol, como sabemos, matou o jogo, mas não o Liverpool. A equipe inglesa se lançou ao ataque, e nos 15 minutos finais do primeiro tempo conseguiu boas chances para marcar o empate. No segundo tempo, antes mesmo do São Paulo se ajustar, já foi obrigado a ver a história ser feita. E pelas mãos do goleiro Rogério Ceni mais uma vez. Uma falta pela esquerda a favor do Liverpool, e Rogério Ceni foi de encontro com a bola. A defesa de Ceni deu uma certa confiança à equipe tricolor, que foi ao ataque, mas na manha. Mas um gol marcado pelo Liverpool, e invalidado pela arbitragem, voltou a deixar a equipe retraída, e aos 20 minutos começou outro bombardeio. Aos 21, outro gol do Liverpool, também invalidado pelos árbitros. O Liverpool, com 3 gols marcados e anulados, seguiu pressionando, mas se esbarrando na defesa e em Rogério Ceni, que demonstrava enorme concentração e confiança na meta são paulina. Os ingleses até tiveram uma última chance com Morientes, depois de um erro de Lugano, que deu a bola de presente,
pingando na entrada da área ao atacante espanhol. Mas não tinha jeito, Tóquio e o mundo tinham um dono em 2005, e não era o Liverpool. A conquista do tricampeonato mundial elevou o São Paulo a um patamar só alcançado por times como Real Madrid, Milan, Boca Juniors, Barcelona e Inter de Milão. Foi um título e um ano inteiro todo dedicado para a história do futebol brasileiro e tricolor, que além disso deu a partida ao maior domínio nacional dos anos 2000, quando São Paulo foi também tricampeão do Campeonato Brasileiro entre 2006 e 2008. A campanha de 2005 foi tão grande e tão marcante que acabou sendo uma sombra para as equipes são paulinas seguintes, que até então não conseguiram sequer chegar à final da Copa Libertadores. Porém, mesmo que o tricolor seja campeão mundial novamente, e provavelmente será, essa equipe histórica nunca será esquecida.